esse texto, né? Só para extrair algo que o Espírito Santo ministrou, conversou comigo. Aí eu vou ler esse texto. Não é bem sobre esse texto que eu vou falar, mas é por causa de algumas coisas que eu consegui extrair aqui desse texto, tá bom? Então é o livro de Marcos, capítulo 2, versículos 13 até o 17, nós vamos ler, tá bom, queridos? E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vamos ler, se você tiver Bíblia, vai confirmando aí comigo, dá uma olhadinha, compartilha a live para abençoar mais vidas. E diz o seguinte, a palavra do Senhor, o título vai dizer assim, a vocação de Levi, né? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os discípulos, muitos publicanos e pecadores. Diga comigo, muitos publicanos e pecadores. Guarde isso aí, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, diga de novo, publicanos e pecadores, disseram-lhe aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, mas eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, o que eu extraí aqui do texto para compartilhar com vocês é que muitas vezes nós costumamos dizer assim, eu vou andar com quem eu não devia, eu vou comer com quem eu não devia, eu vou me envolver com quem eu não podia, eu vou porque a gente começa a botar uma desculpa dizendo assim, eu vou fazer isso porque Jesus fazia isso. Jesus sentava no meio de que não prestava, Jesus sentava no meio de pessoas corruptas, Jesus sentava no meio de pessoas sujas, imundas, pessoas que contrariavam a lei de Deus. Jesus sentava, simplesmente ele sentava. Se Jesus sentava, por que eu não vou sentar? Não é? Muitas vezes a gente não diz isso? Por que eu não vou sentar? Não, eu tenho que me filtrar ali no meio da sujeira. Sabe por quê? Porque ali, através da minha vida, pessoas vão ser resgatadas. E no fim das contas, queridos, muitas pessoas têm tido vários prejuízos. Por quê? Porque muitas vezes pessoas se envolvem em lugares e se envolvem com pessoas que não deviam se envolver. E em vez de resgatar aquelas pessoas, pelo contrário, aquelas pessoas que conseguem puxar para a escuridão. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque, olha, vamos dizer assim, esse jeito de Jesus, né? Como ele descreve aqui, os médicos, eles não veio para curar os que estão sãos, os que estão curados, mas sim curar os doentes. Ele estava querendo dizer assim, eu vim para sarar os que estão enfermos, né? E não os que estão sãos. Ele estava dizendo, eu tenho que me sentar no meio de pessoas que estão realmente precisando de ajuda, pessoas corruptas, para poder, através da minha vida, essas pessoas serem salvas. É isso que Jesus estava dizendo. E muitas vezes a gente quer fazer igual. A gente quer fazer igual, mas eu quero que você preste atenção aqui naquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para a sua vida nesta noite, porque é muito importante. Queridos, primeiramente, antes de querermos nos comportar e nos misturar e nos envolver com quem não convém, só para imitar Jesus, antes disso, precisamos analisar a figura de Jesus. Tá? E eu separei aqui como referência
em Lucas 2:52, que fala sobre o caráter de Jesus, sobre quem era Jesus e como ele estava preparado para estar no meio de pessoas sujas. A Bíblia diz em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Na Bíblia da linguagem de hoje vai dizer assim, ó, Jesus, e conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. Então, antes de você querer imitar Jesus e se envolver com pessoas erradas, companhias obscuras, se envolver em ambientes que não convém, antes disso, você tem que ter algo que é muito importante na vida de um ser humano, que é sabedoria. Porque uma pessoa que tem sabedoria, essa pessoa também tem maturidade. A pessoa que tem sabedoria, ela é uma pessoa centrada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que já está encaliçada, é uma pessoa que já tem uma vivência, é uma pessoa que já caminhou muito. É uma pessoa que ninguém mais vai mudar o seu caráter. É uma pessoa, quem tem sabedoria, é uma pessoa capaz de influenciar, mas nunca vai ser influenciado. Então isso é um ponto que você precisa analisar, queridos. Você precisa analisar. Antes de você querer se sentar no meio de quem não deve, andar com quem não deve, falar com quem não deve, estar envolvido em lugares obscuros, entrar em lugares que não era para você entrar. Antes disso, o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: adquira sabedoria, porque esse Jesus que agora vemos aqui, escribas e fariseus dizendo, questionando ele, questionando os discípulos, dizendo assim: olha, por que esse homem, ele come com publicanos e pessoas corruptas, sendo ele filho de Deus, como diz? Por que ele se senta no meio dessas pessoas? E Jesus vai ressaltar dizendo, é porque os médicos veio para curar os doentes, não os que já estão são. Mas quando vamos analisar a pessoa de Jesus, nós podemos bater de frente com alguém que crescia em sabedoria. Alguém que era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus. Alguém que era capaz de ser influenciado. Era alguém que jamais alguém ia conseguir mudá-lo, porque era alguém que tinha o que oferecer. Entendeu? Então muitas pessoas, queridos, sem experiência, sem sabedoria, sem saber o que está fazendo, sem saber ainda nem mesmo administrar a sua própria vida, querem estar envolvida com pessoas que não convêm. Explique isso aqui. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus envolveu e parou você aqui hoje para falar? É isso aí. Por esse motivo, pessoas têm ido de mal a pior. Porque são pessoas que ainda precisam aprender e já querem ensinar. São pessoas que nasceram ontem. São pessoas que ainda nem construíram a sua história e já querem ensinar alguém como é que se conduz a história. Aí começa aquele desequilíbrio. Vai para influenciar e acaba sendo influenciado. Não tem maturidade. A própria Bíblia diz que é um cego. Ele não é capaz de guiar outro cego. Todos dois precisam de alguém que vá conduzir. A Bíblia diz muitas vezes que uma mulher, voltando agora para as mulheres, uma mulher nova, ela tem que procurar aprender as coisas com uma mulher mais velha. Só que quando a Bíblia diz isso,
falando a respeito de mulheres, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está dizendo que você é novo e precisa sair na rua e a primeira mulher de idade, mas sem maturidade que você encontrar, só porque tem mais idade que você tem que pedir conselho e se espelhar no que faz, não. É preciso analisar, antes de tudo, a figura de quem é que está te instruindo. É preciso analisar a figura e a reputação de quem você está se espelhando, do quem você está se envolvendo. Não é só relação de amigos que estão sendo destruídos, pessoas, não. Mas às vezes até em casamento, não é? Muitas vezes você não tem muita sabedoria, de repente se envolve com alguém que está na escuridão, ainda está com a vida muito complicada, vamos falar assim, claro, né? E de repente você diz, não vou me envolver com aquela pessoa, porque através da minha vida eu vou influenciar ela. Só que ainda você não tem maturidade. Você ainda não tem sabedoria para administrar nem a sua própria vida. Porque uma pessoa que tem uma vida equilibrada não vai querer se envolver com desequilibrado. Não é verdade? Então, assim, você não tem nem maturidade para administrar a sua vida, já quer administrar a vida dos outros? Como é que pode? Como é que pode? Não é? O que a gente muito vê por aí é pessoas que se acham sábias para dar conselho. Só que não são sábias coisa nenhuma, são pessoas palpiteiras. Sabe? São pessoas que chegam para estar dando palpite na sua vida. Sendo que não é conselho e nenhuma palavra de sabedoria. Porque quando você vai analisar a figura da pessoa, é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que ainda você olha assim é imatura. Não é? Porque a gente... que já tem um chão, né? Que é uma pessoa já madura, a gente pega e chega diante de uma pessoa desequilibrada, a gente não precisa nem perguntar à pessoa, você é desequilibrada? A gente não precisa. Eu, por exemplo, Fabiana Dornelas, quando eu chego diante de uma pessoa, eu mesmo não precisa ser uma pessoa muito estudada pra gente se entender isso. Basta ser uma pessoa centrada para você já perceber. Quando a gente chega diante de uma pessoa desequilibrada, né? Eu, particularmente, eu costumo muito botar a mão no rosto e ficar vendo a pessoa falar e se expressar à vontade. E ali eu já consigo absorver se a pessoa é desequilibrada ou não. Porque a pessoa que é desequilibrada, as palavras são... elas não têm consistência, não é? Fala coisas sem sentido, às vezes fala de coisa que você analisa e vê que realmente aquela não é a real. Então você consegue perceber uma pessoa quando ela tem um equilíbrio e quando ela não tem. Você consegue perceber isso, queridos, não é? E muitas vezes, né, queridos, alguém olha assim, fulano é tão bonzinho, aí recebe um conselho, né? Diz assim, olha, fulano não anda, tá? Que aquela pessoa ali não é boa. Ah, não, através da minha vida ela vai ser restaurada. Mas fulano não entra na roda dos escarnecedores. Não, eu entro porque Jesus entrava. Aí vai pra Bíblia e prova até na Bíblia. Aí prova na Bíblia. Aí diz assim, olha, tá lá, olha, Jesus no meio dos escribas e fariseus. E questionaram ele. E ele se defendeu, dizendo que os médicos veio procurar os que estão doentes, não são. Aí prova na Bíblia. Aí falta o análise mágico, que é analisar o caráter de Jesus. É analisar a figura de Jesus. Quem é Jesus? Aí você vai procurar quem era Jesus e você vai perceber que além de ele ser o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Cada vez que o menino completava mais uma idade, mais sábio ficava. Você consegue entender isso? Cada vez que o menino... aleluia, ele ia completando a idade, mais sábio ele ficava. Ou seja, ninguém ia conseguir driblar o garoto, ninguém ia conseguir, vamos dizer, como diz os nordestinos, ninguém ia conseguir jogar um caô no menino. Ele não ia cair, entendeu?
Porque ele crescia ano após ano em graça e entendimento, em sabedoria. Ele era expert em todos os assuntos, não é? Ele não forma, ninguém forma ele já nasceu formado, ele simplesmente é, não é? Então, você tem que entender isso. Quando você quiser dar um despertinho para se sentar no meio das rodas dos escarnecedores, não é? Você precisa entender. A primeira coisa que eu faço quando eu chego diante de pessoas imaturas, uma coisa que eu falo o tempo todo, até enfadar aqui na minha casa aos meus 2 filhos mais velhos, sempre falo, eu digo, cuidado, não vá se juntar com pessoas com a mente pior do que a de vocês. Não vá se envolver com pessoas com menos entendimento do que vocês. Não vá se envolver com pessoas com menos vivência do que vocês, para não cair em situação errada, não é? Quando eu encontro, muitas vezes no trabalho que eu faço com mulheres, muitas vezes quando eu encontro uma mulher, eu sempre digo, não pegue aquilo que você já aprendeu com Deus e vá se juntar com quem ainda não aprendeu, porque vai sugar aquilo que você tem. Porque se você ainda não está capacitado para guiar pessoas, que me andará suderrar. Se você ainda não está capacitado para guiar pessoas, então bote freio nos seus pés, para você não entrar em lugar que você ainda não tem maturidade para administrar. Para você não se envolver com pessoas que ainda você não tem capacidade para entender as coisas. Então, se você está vendo que você ainda não tem maturidade para entrar nessa situação, então saia imediatamente, o Espírito está dizendo. Eu, por exemplo, eu vivo naquele ditado: 1000 vezes só do que mal acompanhada. Não tem um ditado no mundo? Antes só do que mal acompanhada. Eu, pelo menos, de um tempo pra cá, quando eu decidi, irmã Flávia, quando eu decidi buscar mais de Deus, botar a minha vida pra frente, evoluir mais as coisas, não é? Quando eu decidi assim, eu quero amadurecer. Porque chega um tempo que você faz tanta burrada, né? Tanta besteira, você quebra tanto a cara, que às vezes você fica saturado. E eu cheguei num tempo assim, que eu tava saturada, tá? E eu disse assim, eu vou procurar mais sabedoria em Deus. Eu vou querer me envolver mais nas coisas de Deus, não é? E quando eu comecei a me envolver mais nas coisas de Deus e buscar sabedoria em Deus, eu comecei a me afastar de pessoas que tinham menos sabedoria do que eu, e comecei a me envolver com pessoas que tinham mais sabedoria do que eu. Você tá entendendo? É um trocadilho, você tem que trocar. Você tem que passar a se envolver com pessoas que têm mais sabedoria do que você. E passar a se afastar de pessoas que têm menos sabedoria do que você. Tá entendendo? Aí, quando você se formar, né? Quando você tiver assim uma pessoa já que entender assim, eu agora estou pronta para dar conselho. Eu agora não consigo mais ser influenciada. Eu já tenho a minha opinião própria. Aí agora você está pronto. O Espírito Santo de Deus, ele já vai promover você a influenciar pessoas. Mas enquanto isso, meu querido, você tem que fugir. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vivo naquele dilema, irmã Flávia. Antes só do que mal acompanhada. Às vezes tem dia, né, que eu amanheço falando sozinha pelos cotovelos, né? Eu falo sozinha pra lá, falo sozinha pra cá. Aí os meus filhos perguntam, tá falando com o quê? Eu digo, tô falando com Jesus. É mentira. É com vontade, uma vontade súbita de sentar com uma mulher pra conversar, sabe? Conversar coisas de mulheres. Começar a trocar ideia, beber um café. Mas como? A gente olha
nos lugares, a gente não encontra pessoas mais equilibradas do que a gente não vai arriscar. Porque vai eu, com a minha pouca sabedoria, se juntar com uma desequilibrada. Aonde é que nós vamos parar? Vai dar errado. Vai dar fofoca. Vai dar de cima e disse. Vai dar leve e trás. Entendeu? Aí a gente, quando a gente tá querendo aprender de Deus, a gente é melhor falar sozinho. Entendeu? Vai falando com Deus, com o Espírito Santo, mexe pra lá, mexe pra cá. É melhor assim. É melhor assim. Entendeu? Mas quando eu estou num lugar que eu bato o olho em uma criatura, que eu digo, aquela ali tem muito o que ensinar. Pode ter certeza. Você vai encontrar a Fabiana grudada para aprender, não é? Porque você conversa, você vai saber que tem o que te ensinar. Que aquilo que você já aprendeu, não é? Você vai falar a mesma língua. Tá? Aquilo que você falar, alguém vai entender. Porque quem não tem maturidade é assim. Você fala português, a pessoa entende inglês. Aí fica aquele disse-me disse, chove mas não molha, o diabo entra no meio, fica aquela confusão, aquela guerrilha. Entendeu? E assim pessoas estão sendo destruídas. Porque querem seguir Jesus, né? Eu tenho que me juntar com quem não deve. Tenho que sair me envolvendo com todo mundo, trazendo todo mundo pra dentro da minha casa. Tenho que estar, ó, com todo mundo, porque senão... Deixa eu contar uma história pra vocês. Tenho 3 minutinhos pra encerrar. Deixa eu contar uma história pra vocês rapidinho. Eu tinha uma loja em Pernambuco e nessa loja era uma galeria e uma das lojas era minha. E aí o que acontecia? Chegou uma mulher que também trabalhava numa ótica lá dentro da galeria. E ali, quando eu bati o olho na criatura, eu comecei a já absorver ela e percebi alguns desequilíbrios nela, né? E então, quando eu percebi, é claro que eu não disse nada, mas aí eu recuei, né? Como eu tô dizendo a você, a gente tem que recuar, né? Antes só do que mal acompanhado. E aí eu recuei. Quando eu recuei, aí surgiu aquele clima na galeria, né? Se juntava todo mundo assim. As pessoas que iam chegando novata pra trabalhar em salão do cabeleireiro, pra trabalhar em outras lojas, as pessoas que iam chegando, ela já ia automaticamente levando para as pessoas a figura de Fabiana. Ela chegava lá e dizia assim... Aí ela chegou no salão do cabeleireiro, ela disse assim, olha, aquela irmã ali, ela vive pela carne, porque ela não fala com ninguém. Ela fica dentro da loja dela e só dá bom dia e mal. Ela não gosta de envolver com as pessoas, é muito orgulhosa. Aí ela saiu pro dono da galeria, disse, olha, ela é assim, assim, assim. Aí saiu pra loja de utilidade, ela é assim, assim, assim. Aí saiu pra dentista, ela é assim, assim. Ela fez aquele complô contra a minha vida. Só que e o tempo se passou, eu passava no meio delas, era aquele clima, todo mundo de carão feio pra mim, só porque eu estava percebendo o mal e estava lá dentro da minha loja. Quando foi um dia, queridos, que eu estou atrás do balcão da minha loja, eu só escutei as gritarias. Era muita gente gritando, por causa disso, por causa daquilo. Aí uma das coisas que eu escutei alto e bom som foi assim... É por isso que a irmã Fabiana, ela não quer papo com você. Porque você é uma desequilibrada. Aí eu tive que parar atrás do balcão e bater palma pra Jesus. Palma pra Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque era uma desequilibrada. Eu percebi o desequilíbrio. Não sou besta, que nem diz os nordestinos, não sou besta de já na minha pequena sabedoria, já precisando aprender, me juntar com quem não sabe de nada, com desequilibrados.
Então eu recuei. Aí quem quiser ficar na chuva para se molhar, que fique. Aí ficou. Aí deu uma confusão. Foi cabelo arrancado, foi roupa rasgada, foi poeira levantada, o clima horrível, a confusão, a contenda dos infernos no meio da galeria. E no final de tudo, a cabeleireira que trabalhava junto da minha loja começou a vir conversar comigo, percebi nela equilíbrio, acabei ganhando ela para Jesus. Não é bonito assim? Não é? Que a gente se envolve com quem tem para nos ensinar, mas com quem tá mais desequilibrado que a gente, vai dar em pizza, né? Então, o que é o Espírito Santo de Deus, para fechar aqui essa mensagem, o que é que ele está querendo dizer para mim e para você nesta tarde? Ele está dizendo assim: ei, antes de querer se espelhar em Jesus, que ele se envolvia com quem não devia, estava no meio de quem não podia, pessoas obscuras, pessoas estranhas, pessoas desequilibradas, ladrão, isso, aquilo, outro. Antes de querer se espelhar nele nisso, procure se espelhar nele na parte que diz: em que cada dia o menino crescia em graça e em sabedoria. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa plantar essa mensagem no teu coração nesta tarde e que possa germinar e dar frutos bons para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu posso orar por sua vida? Eu vou orar por sua vida. Pai, eu oro nesta tarde pela vida de pessoas que se encontram de outro lado, Senhor, que pararam aqui de frente dessa live, Senhor, para escutar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que através da Tua palavra as pessoas, Senhor, possam ser transformadas aqui pelo poder, Senhor, que há na Tua palavra. Continua glorificando o Teu nome na vida dos Teus filhos. Visita os corações que estão tristes nessa tarde. Visita os doentes. Senhor, que estão no presídio. Dá livramento, meu Deus. Abençoa cada um dos teus filhos. Senhor, abre as portas daquele que procura uma porta e as portas estão fechadas. O Senhor tem poder para realizar o impossível.